Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, a paz do Senhor a todos que estão trabalhando na lavoura de Cristo. Igreja amada de Jesus, o trabalho do Espírito Santo de Deus ainda não cessou. Ainda o Senhor Jesus está com as suas igrejas, está com o seu povo. Porque o Senhor relatou e mandou cartas às 7 das suas igrejas. Apesar que 2 igrejas ainda vão vir no Apocalipse, que serão as 2 testemunhas, uma na unção de Moisés e uma na unção de Elias. Igreja do Senhor, não desanime, não murmure, porque aquele que duvida nada recebe. Aquele que se queixa não poderá herdar o reino dos céus. Está relatado na Epístola de Tiago. Aquele que confia no Senhor Jesus, Tiago disse que ele não tem sombra de variações. Muitos falam que a igreja acabou. Muitos falam que a doutrina foi embora. Mas o Evangelho fala diferente. Que é para nós examinar as Escrituras, porque nelas está a nossa salvação. Igreja do Senhor Jesus, os últimos dias de arar a terra estão chegados. Igreja do Cordeiro, ainda resta pouco tempo para arar a terra. Disse o Senhor a Daniel que passaria um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Estamos vivendo esse meio tempo em Cristo Jesus, porque Ele declarou abertamente que é para orar e vigiar, porque nós não sabemos a hora em que virá o Filho do Homem. Que é para nós estar atentos, estar aptos a toda boa obra. Vivemos agora aquilo que o Evangelho falou, que o noivo saiu à meia-noite. Ouve-se um alarido e o noivo sai.
e busca as 5 igrejas que estão perfeitas. Preste bem atenção. Eram 10 virgens. Eram 10. Porém, o Senhor levou 5. Por quê? Essas 2 igrejas surgirão no tempo do Apocalipse. Será inevitável. Mas o irmão afirma essas palavras, sim. A Bíblia diz para buscar sabedoria. A Bíblia fala para nós gritar pedindo sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, povo de Deus, estai atento, estai alerta. Talvez muitos estão se perguntando qual que é a igreja verdadeira, a batista, a metodista, a quadrangular, a renovada, a presbiteriana, a Brasil para Cristo, a Sheikh Noé, a igreja espírita, os metodistas, os adventistas, os assembleianos, os da Igreja Deus de Amor e de outras denominações que existem nessa terra, os mormons. Igreja, povo de Deus, preste atenção. Jesus virá buscar um povo. É um povo que ele vai buscar. Lavado, remido, obediente. Porque o Senhor fez uma promessa para Abraão, que salvaria o seu povo. Porém, aquele povo prevaricou no deserto. Não tinham a mesma crença que Abraão, que Isaac, que Jacó. Apesar de eles ter errado sem a lei, eles erraram diante do Senhor. Mas eles tinham uma fé, eles tinham uma crença, eles tinham uma promessa. Porém, aquele povo que está relatado na epístola de Hebreus capítulo 4, eles prevaricaram contra o Senhor e não puderam herdar o reino do Senhor, muito menos o seu descanso, muito menos estar com o Senhor. Como Deus falou para Moisés que subisse no Monte Nebo, e ali Moisés desapareceu. Aí aparece lá na epístola de Judas o adversário disputando o corpo de Moisés no deserto. Mas o Senhor foi vencedor. Glória a Deus. Então lembre que o crente fiel, o crente verdadeiro, o crente lavado e remido por Cristo Jesus, até o seu corpo é guardado pelo anjo do Senhor. A igreja Deus é Amor, ela não acabou não, nem a Assembleia, nem a dos Mormons, nem as de Jeová. Elas continuam. Mas a Bíblia diz que existe os conceitos bíblicos a qual o apóstolo Paulo
não quis se envolver. Igreja do Senhor Jesus, a qual disse o apóstolo Paulo ali que ele não queria se envolver com aquela sabedoria humana, porque já havia contradições nos dias dos apóstolos, os estudiosos, os intelectuais, os que tinham a bibliologia, aqueles que examinavam as estrelas do céu, aqueles que conheciam quando ia chover, quando ia fazer sol, mas eles não discerniam. Portanto, igreja amada, igreja do Senhor Jesus, eles não discerniam os tempos do Senhor Jesus. Eles pediam um sinal para o Senhor, mostra-nos um sinal. E ele falou, não darei outro sinal senão do profeta Jonas. E eles se retiraram porque eles conheciam as Escrituras, porque o povo que aguardava o Messias estava preparado. Veja bem, o povo não estava despreparado, amada igreja, viu? O povo que esperava o Messias, eles estavam cheios de sabedoria, pois eles estudavam até as estrelas do céu. Eles estudavam o profeta Isaías, era muito lido naqueles dias. O profeta Jeremias era muito estudado, Ezequiel, Daniel. Os livros, os 5 livros de Moisés eram estudados. Por que que eles mataram Estevão apedrejado? Porque Estevão falou para eles, olha, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Então o que adianta ter a sabedoria, ter um anelzão no dedo, ter vários livros numa estante? O que adianta ter várias revistas compradas, vários estudos comprados, muito dinheiro gasto para adquirir-se sabedoria, para adquirir-se tanto conhecimento, mas resistindo sempre o Espírito Santo. Então aqueles homens resistiram ao Senhor Jesus. Quando Jesus veio, eles não acreditaram. Esse é o Messias? Ah não, esse é o filho de José e de Maria. Isaías chegou a gritar, a berrar, a estremecer a igreja naqueles dias. O tabernáculo ou o templo de Salomão chegou a estremecer com a unção de Isaías, que disse que ele veio para o povo, mas o povo não o recebeu. Mas aqueles que não perguntavam pelo Senhor foram esses que o tinham recebido.
Já são 6 horas da manhã desta quarta-feira, já clareando mais um dia, faltando algumas horas para se fechar o mês de janeiro. Então veja, então o Senhor veio para um povo preparado, e é o que está acontecendo hoje. Muitos se preparando, teologia, bibliologia, angelologia, tecnologia bíblica, esquadrinhamento das terras santas, turnês, viagens, tanta coisa para, como diz as Escrituras, como diz nossos irmãos da igreja, que teologia é conhecer Deus. Então a teologia já existia. A teologia começou lá no tempo do profeta Isaías. Um povo preparado para a vinda do Messias, para a vinda do Emanuel. Amada igreja do Senhor Jesus, está se repetindo a dose. Novamente, o povo está se preparando para a vinda de Jesus. Que não aconteça que, quando Jesus se manifestar nas nuvens, o povo não pense que é ficção, principalmente o povo da igreja, de qualquer igreja, porque hoje tem luminares nas igrejas, tem luzes roxa, vermelha, amarela, são tantas cores, fumaça, luz de neon, brilhantina, confete. Por quê? As Escrituras diz que o povo de agora é o povo obstinado, filhos rebeldes, sem afeto, sem afeição ao pai ou à mãe. Quem é o pai? É Deus. Quem é a mãe? É a igreja. Filhos rebeldes, murmuradores, acusadores, caluniadores, blasfemos, cometendo todo tipo de torpeza e sacrilégio, o que está em Romanos capítulo 1, que muitos Deus já entregou na mão do cão para cometer todo tipo de pecado, de imundícia, para que naquele dia a pessoa ela seja lançada por completo no lago de fogo, para que o juízo de Deus também não se atrase. Está escrito em Apocalipse
Aquele que está sujo, se suje mais. Então já são ordenanças divinas, ordenanças celestiais. É a obra, é como diz as Escrituras, são os garimpeiros de Jesus, procurando tesouros escondidos na terra, através da pregação do Evangelho, através da palavra do Senhor. São homens e mulheres procurando, glória a Deus, os tesouros escondidos de Cristo. Aleluia. Povo de Deus, povo eleito, povo consagrado. A obra de Deus, a igreja, ela continuará. Por quê? Romanos, capítulo 2, sempre vou falar, não vou me cansar. As pessoas, os crentes da igreja Deus de Amor, da Assembleia, de todas as igrejas, têm que meditar nesse capítulo. É muito importante. Eu já, quando enxergava, hoje eu não enxergo mais, assim para ler as Escrituras, mas o povo tem que ler esse segredo, esse mistério da palavra de Jesus. Porque, povo de Deus, ali está a condenação de dois povos. Nos tempos de Jesus, e nos tempos da lei. No tempo da lei, tinham os salteadores. Tinham aqueles que roubavam os viajantes, maltratavam os estrangeiros, maltratavam o órfão, a viúva. Está bem claro, ali em Romanos, no capítulo 2, Epístola aos Romanos, no seu capítulo 2, até Jesus falou da parábola do bom samaritano. E nos dias de Jesus, o que ele falou para os discípulos? Até quando estarei convosco, ó geração incrédula e adúltera? Ou geração adúltera e incrédula? Veja aí o alerta do Senhor Jesus. O alerta de Deus. Então é necessário que o povo de Deus examine o Evangelho na Epístola de Romanos, capítulo 2. Porque ali fala, tu que julgas. Aquele que rouba, e fala que não se deve roubar, mas porém adultera, veja. Aquele pastor repreendia aquele que roubava. Não está assim hoje na igreja? Os irmãos pregam fortemente na igreja. E eles falam com autoridade, falam com ousadia, pregam o Evangelho com força,
e unção, e falam dos falsos profetas, que roubam o dinheiro do Senhor. Que tiram a lã e a gordura das ovelhas. É uma maravilha. É uma pregação tremenda. Uma pregação gloriosa. Daí aquele que rouba já fala, já chama a atenção do pastor adúltero, e o adúltero chama. Aí o pastor adúltero repreende o roubador repreende o pastor adúltero. Então esses dois tipos de mensagem que relata as escrituras, então todo o pastor, todo o mestre que procura ensinar a igreja do Senhor, mas não anda em conformidade com essa palavra, certamente Jesus pedirá conta. Certamente. Igreja eleita do Senhor Jesus, essas coisas estão acontecendo. Esse julgamento, as pessoas falando que a igreja fulana acabou, que a fulana X também já terminou, mas não é verdade. É só ler as escrituras. O Senhor Jesus, Ele jamais vai levar bancos para o céu, caixa de som, ventiladores. Jamais. Ele vai levar o seu povo, aqueles que estão preparados. Leia as escrituras. Quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, é só ler. Abraão fez uma oração e pediu ao Senhor que não destruísse o justo com o ímpio. Aí o Evangelho relata, lá em São Lucas, que o Senhor lembrou do concerto que Ele fez com Abraão. Então aquela oração que Abraão fez vale até os dias de hoje. Veja, o poder de uma oração feita há milhões de anos. Então aquela oração de Abraão, ela é válida até hoje, porque Abraão fez uma oração e falou para Deus que Deus não destruísse o justo com o ímpio. Então por isso a Bíblia fala, e Deus sempre faz uma pergunta para a sua igreja: quem foi o conselheiro de Deus? É uma pergunta. Quando Jesus estava pregando, Ele falou para aquele povo: olha, aquele que lê as escrituras, entenda o que disse Daniel. O profeta Daniel foi o homem que profetizou a destruição e a restauração do povo. Os que serão salvos, os que serão provados e os que serão condenados pelas escrituras e pelo Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus, Ele ainda reina, Ele vive. Então nada está acabado. Nada. Quando alguém leva um objeto para arrumar, e o técnico, ou o mecânico, ou o eletricista, ou o construtor, lhe dá uma olhada e fala: não, ainda dá para consertar, ainda dá para arrumar. Então veja o poder das escrituras. Então, igreja do Senhor, não desanime
Não desanime, porque tem pessoas que elas não gostam de ver as pessoas felizes, alegres, elas gostam de ver as pessoas amarguradas, chorando, gostam de dar notícias ruins, notícias miseráveis, que nenhum fruto, nenhum proveito tem palavras assim. Mas aquele que confia no Senhor, viverá com o Senhor Jesus. Igreja do Senhor Jesus, então não desanime com esses homens, com essas mulheres que já, como diz, a mente já está abalada. A mente da pessoa já se esqueceu. E a Bíblia diz para nós não ser ouvintes esquecidos. Todo cristão que já passou de 20 anos, 30, 40 anos no Evangelho, está sendo abalado agora. Por quê? Por que está sendo abalado? O que disse o Senhor naquela parábola? Que ele muito ficará alegre quando ele voltar e ver o homem orando, a mulher buscando ao Senhor, vigiando. Quando ele vai ficar triste se ele voltar e ver alguém bebendo, espancando a família, maldizendo. Então veja, as Escrituras são justas, as Escrituras são verdadeiras, elas sempre irão prosperar na vida daquele que confia em Jesus. Então, povo de Deus, eu queria expressar mais a palavra de Deus, mas que Deus console vossos corações com essas palavras, que Deus alimente a alma, o espírito de vocês, porque as Escrituras elas nos dão vigor, força, sabedoria, entendimento, e nos ajuda a viver também na terra. Igreja amada de Jesus, igreja eleita de Cristo, como diz a palavra do Senhor, para nós ser valentes e para que nós não desfaleçamos, porque pode ter muito cristão como Josué, até desanimado, mas permanece fiel em Cristo Jesus. Mas aqueles que abrem a boca para condenar as igrejas, aqueles que abrem a boca para defamar, para escandalizar a obra do Senhor Jesus, a Bíblia diz que eles não são observador da lei, mas eles são juízes. Aí entra o juiz dos juízes, que é Jesus Cristo, que vai se levantar no seu trono para julgar a causa do órfão, da viúva e do necessitado. Então, povo de Deus, igreja consagrada, como diz as Escrituras, lamentai e chorai, todos vós, pranteai ao Senhor, chorai, convertei as vossas lágrimas, convertei a vossa alegria, o vosso pranto, porque às vezes nós estamos chorando e daqui a pouco estamos rindo, ou daqui a pouco nós estamos rindo e estamos chorando, e a Bíblia já fala que é para chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Este é o desejo do Senhor Jesus. Ainda que o justo caia 7 vezes, ele tornará a levantar, ele tornará a prosseguir. Mas aqueles que prevaricarem contra o Senhor, aqueles que sem causa, sem motivo, sem colorizar, cometer cólera contra o seu irmão, contra a igreja do Senhor, sem motivo nenhum,
sofrerão danos na sua vida material e espiritual. Porque a Bíblia diz que tanto o alimento como o corpo serão destruídos, mas o espírito no dia do Senhor será salvo, mas daqueles que confiam no Senhor Jesus. Povo de Deus, que Deus os abençoe, que eu já estou chegando, glória a Deus, para entregar-lhe o alimento no presídio, e rogo vossas orações pelos nossos irmãos que estão ali presos, pelas famílias deles, que alguns irmãos já aceitaram Jesus como Salvador. Rogo as orações da diretoria da igreja, Deus é amor. Rogo as orações das outras igrejas também. Que Deus abençoe aos 50 inscritos que já estão, glória a Deus, acompanhando as orações, o testemunho. Inscreva-se também, glória a Deus, e comente a palavra de Deus. Porque unidos, Jesus nos levará para o céu. Unidos, o Senhor nos restaurará, nos dará graça, força, unção, fortaleza para que nós alcance a nossa salvação. Povo de Deus, povo consagrado, que Deus os abençoe. Aqui quem, glória a Deus, deixa a saudação e a paz do Senhor Jesus é o servo de Deus, e que Deus abençoe a cada um de nós que está lutando nessa obra chamada igreja. Que Deus os proteja, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém, Jesus.